A gente falar de racismo sem ter casos de racismo, aí tá aqui o Brenner para dizer, era algo que não existia na imprensa. Não vamos falar, por exemplo, da baixa quantidade de treinadores negros. Cara, isso é consequência, isso é porque o Brasil é assim. Hoje não, hoje essa pauta está dentro do jornalismo esportivo. E é curioso, né, Marcelo? Porque quando a gente só se atenta para casos de injúria racial no futebol, você deixa de enxergar o problema maior. E a falta de técnicos negros, por exemplo, é algo estrutural. Antes do Observatório surgir, a primeira grande matéria que eu fiz sobre racismo foi sobre técnicos negros. E aí há uma dificuldade também de acessar esses profissionais, porque eles também não querem se expor. E eu lembro que eu consegui falar com o Lula Pereira, treinou o Flamengo, o América, passou por grandes clubes no país. E ele me contou um episódio, cara, que eu fiquei, caralho, não é possível que uma coisa dessa aconteça, né? Ele falando que ele, uma vez, ele em destaque, fez uma boa campanha com o time, o empresário dele chegou e falou, e o Lula até faleceu recentemente, né, o saudoso Lula, ele falando, o empresário chegou, Lula, o pessoal gostou demais de você, você tem o perfil do clube dele, eles acham que você é o cara, mas não vai rolar. Aí ele, pô, por que não vai rolar? Os caras... Caralho, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas tá errado. Não, eu preencho os requisitos, aí ele... Lula, mas vou ser sincero com você. O problema é que você é preto. Caralho, que isso? E ele falou, eu até admirei a sinceridade do empresário de dizer o motivo real, mas o Lula Pereira recebendo essa justificativa. Você não vai ter um emprego, essa promoção, e era um clube de primeira divisão, porque você é preto, por causa da sua raça, por causa da sua cor. E muita gente, quando a gente vai debater sobre isso, racismo no futebol... Pô, lá vem os caras com mimimi, esse assunto de novo. Isso é fato. Pessoas deixam de trabalhar, não são consideradas ou descartadas por causa da sua raça e isso, naturalmente, é reproduzido no futebol. E eu fiquei com esse relato na minha cabeça pensando, caramba, imagina a cabeça do Lula depois de receber uma notícia dessa. Ele vai pensar, eu posso ganhar campeonato, eu posso fazer a melhor campanha, eu posso ser o melhor técnico, nem assim eu vou receber oportunidade porque já me julgam, mesmo sabendo que o meu currículo se encaixa com as necessidades do clube. Então foi um relato que me marcou bastante. O Lula foi a abertura da matéria com essa frase, né? O empresário falou, me desculpe, você é preto. E esse foi o título da nossa matéria. Foi a primeira grande reportagem que eu fiz, mas havia uma dificuldade de ir além e eu tive que recorrer a um censo da revista Placar dos anos 90, que mostrava a proporção de jogadores negros no futebol brasileiro naquela época e dessa proporção, os jogadores negros eram maioria e ainda são maioria no futebol brasileiro, pouquíssimos se tornam técnicos, dirigentes. Então há um problema aí e a gente precisa debater, a gente precisa discutir. Caralho, é que essa daí do Lula me deixou um pouco chocado, não conhecer essa história. Mas essa história é muito parecida com a do Jefferson, goleiro do Botafogo, né? O Jefferson, ele relata depois, quando ele se aposenta, que em determinado momento ele ia para a seleção brasileira e ele não foi. E anos depois ele recebe o telefonema do treinador e diz para ele, cara, eu ia te convocar para a seleção brasileira e não te convoquei porque um dirigente na época me ligou e disse, ó, não convoca o Jefferson porque goleiro negro dá azar. Que isso, cara? Não, mas existe... Tu entende? Que isso são relatos que a gente vai ouvindo ao longo do tempo que para nós não choca mais porque eles já são, entendeu? Em grande quantidade, mas é relatos que você vai conversar com o jogador de futebol, eles vão te dizer. Cara, jogador, empresário, treinador, entendeu? E que, como o Bray tá dizendo, agora a gente tá conseguindo romper esse silêncio, e aí o Jefferson só foi quebrar esse silêncio a partir do momento que ele se aposentou, e aí quando ele se aposenta ele vem e conta essa história, e aí foi publicado em diversos jornais. É isso, o cara disse pra ele, ó, tu não te convoquei porque o dirigente disse que goleiro negro dá azar. Não, e essa visão é muito mais comum no futebol do que a gente pensa. A gente fala, não, isso aí é o cara racista lá. Não, você conversa com pessoas do futebol, até papo de boteco, o cara, pô, goleiro negão. O Edilson Capetinha, negro, quando era comentarista, soltou um comentário desse na TV, dizendo, não, a gente sabe, goleiro negão não serve. E por que existe essa visão no Brasil? Está muito ligado à figura do Barbosa, que foi o goleiro da seleção na Copa de 50, e ali o Brasil sofre, né, o Maracanaço, a derrota para o Uruguai por 2-1,
E os jogadores negros da seleção, além do Barbosa, tinham o Juvenal e o Bigode o lateral esquerdo, o Juvenal um dos zagueiros, e os três, de alguma maneira, estão envolvidos no lance, mas não há nenhuma falha evidente. Quem olha o segundo gol do Uruguai, o gol do Didia, não é uma falha nem do Barbosa, é um chute de dentro da área. Mas, naquela época, no Brasil da década de 50, os jogadores crucificados, os culpados pelo Maracanaço, foram jogadores negros. E o Barbosa, que foi... O Barbosa, para mim, é o maior goleiro da história do Vasco, um dos maiores goleiros da história do Brasil, e ficou marcado por isso. O Barbosa velho já, antes de morrer, as pessoas procuravam o Barbosa não para falar da carreira dele, dos títulos que ele ganhou, mas por ser o culpado pela derrota na Copa de 50. E a frase dele não existe pena de morte no Brasil, prisão perpétua, mas eu pago uma prisão para sempre, né? Porque ninguém vem conversar comigo para dizer que foi o maior goleiro do Brasil, ganhou todos os títulos possíveis naquele momento, não foi campeão do mundo, mas ganhou torneio sul-americano, ganhou tudo pelo Vasco, mas ninguém vai perguntar para mim da minha história. Quando a primeira exposição que mostra o Barbosa buscando a bola no fundo do gol. Eu tive o prazer de conversar com a filha dele para a exposição nova do Museu do Futebol, e ela diz, né, a maior tristeza é que a imagem que tem do Barbosa é buscando a bola no fundo do gol. E aí a gente vai fazer uma curadoria com o Museu do Futebol e faz a nova exposição, a exposição temporária, e vai contar a história de quem foi Barbosa, para as pessoas conhecer o Barbosa, não conhecer o goleiro que falhou em 1950 e tal. Porque é isso, né? Ele não falhou. O gol acontece. E ele não pode ser culpado de uma eliminação do Brasil, porque o Brasil depois vai jogar uma outra Copa aqui. O Brasil perde por 7-1 e a gente nunca culpou o goleiro do 7-1, entendeu? Por que a gente culpou o Barbosa? Só que e aí entra uma outra questão que é a racial, quando uma pessoa negra erra, ou a ela é atribuído um erro, é atribuído a uma coletividade. Não foi o Barbosa que errou ali. Ali errou uma pessoa negra, então todas as pessoas negras vão falhar se forem goleiras de futebol. E aí, daquele momento em diante, a gente vai ter Manga com goleiro num grande clube, mas vai ter de novo na seleção brasileira de titular o Dida nos anos 2000. A gente vai ficar com esse ato gigantesco de acreditar nessa história que o Jefferson conta, que goleiro negro dá azar, goleiro negro falha, entendeu? Tem toda a história também de goleiro ser uma posição de confiança, que ali você só coloca o cara que passa esse sentimento pro treinador, pro time, e na cabeça de muita gente, de uma mentalidade racista, a pessoa negra não passa confiança. E muito ligado também à história do futebol brasileiro. Na Copa de 54, depois do Maracanaço, o Brasil perde, é eliminado, faz uma campanha ruim, e havia muitos jogadores negros, mestiços, e o diretor, o chefe de delegação da seleção faz um relatório sobre os motivos do Brasil ter perdido a Copa. E nesse relatório, ele usa o racismo científico como justificativa. É sério. Ele diz que os jogadores mestiços, por não terem controle emocional, fizeram com que o Brasil sucumbisse na Copa. Se não me engano, a Copa de 54, o Brasil perdeu para a Hungria. E a Hungria tinha um timaço. Foi uma briga, foi um jogo, foi um jogo tenso, né? Assim, não foi um jogo. Foi uma disputa e o Brasil perde e ele faz um relatório. E depois, em 58, tem outro relatório de um psicólogo, que aí é avaliado todos os jogadores que vão para a Copa de 58. E o psicólogo diz que a seleção não deveria levar Garrincha e Pelé, porque o QI deles era muito abaixo dos demais jogadores e que eles não ia dar certo Pelé e Garrincha numa Copa do Mundo e tal. E aí a primeira seleção escalada em 58, ela tem um jogador negro, porque o reserva dele também era negro. E aí o Brasil perde em 58, no próximo jogo entra Pelé, entra Garrincha, o resto a gente conhece a história. Mas aí, de novo, né? Alguém escreveu lá, baseado na teoria racista. Que pira, cara.